Olá, queridos alunos matemáticos! Na aula de hoje, como prometi na aula anterior, continuaremos a falar sobre conjuntos. Mas antes de começar, gostaria de pedir mais uma vez a colaboração de vocês. É muito simples, muito rápido. Preciso da parceria de vocês. Como? Pausa o vídeo agora, clica lá no like, no joinha, curte o vídeo. Se você não se inscreveu no canal, clique lá no se inscrever e se inscreva no canal. E se não ativou o sininho, clica lá no sininho e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pausa o vídeo agora e faça isso, já. Já fizeram isso? Muito obrigado, já ajudaram bastante. Agora eu preciso que vocês, no decorrer do vídeo, vocês pausem o vídeo ou no final do vídeo, vocês deixem um comentário nos comentários. E quando acabar o vídeo, eu preciso apenas que vocês compartilhem o vídeo. Muito simples, não é mesmo? Custa muito para fazer isso? Não custa, não é mesmo? Então, é só isso que eu preciso que vocês façam. Tá certo? E fazendo isso, o YouTube também vai entender que nossos vídeos são bons e vai ser nosso parceiro virtual. Tá bom? E ele mesmo ofereceu meu vídeo a outras pessoas. Então, eu preciso dessa colaboração de vocês. Tá bom? Por isso que eu insisto sempre. Não custa nada. Vocês não vão demorar mais do que 5 minutinhos, nem isso. Acho que nem 5, acho que 2 minutos, 1 minuto e meio. Eu acho que dá pra fazer. Você faz essas coisinhas e para mim vale ouro, vale diamante, vale tudo que você puder imaginar. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Se eu tiver boa cooperação, tiver bastante curtida, eu vou gravar aulas aqui, tá certo? Posso fazer até lives, quem sabe, ensinando. Mas eu preciso da colaboração de vocês. Agora, se eu ver que eu não estou tendo retorno, eu vou parar por aqui, não vou nem isso gravar mais. Né? Eu preciso ter um retorno. Então, colaborem, por favor. Tá certo? Lembrando do nosso slogan, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Para Deus tudo é possível. Você já leu a sua Bíblia hoje? Tem que sempre estar usando a espada de Deus, que é a Bíblia. Leia, folheie essa Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus falando com a gente. Tá certo? E sendo a voz de Deus falando com a gente, automaticamente há a necessidade de folheá-la. Com isso, nós vamos nos transformar, vamos melhorar, vamos e isso facilita muito a aprendizagem das demais coisas, inclusive da matemática. Tá? Lembrando mais uma vez o exemplo do professor Dirceu Taleschi Filho, que já faleceu, que deu aula para mim, que era péssimo em matemática e virou um mestre em matemática. Tá certo? Fez mestrado, porque depois fazia ser professor de matemática ele não sabia. Aí foi eleito para mim por unânime, porque ele era muito bom. Tá certo? Lembre-se do exemplo de Albert Einstein, que foi chamado de burro da escola, virou inteligente da física. Tá? E tem um exemplo de um colega meu também, que foi péssimo em matemática, zero mesmo. E eu peguei ele agora fazendo uma videoaula para mandar, porque ele é professor de História, Artes, Pedagogia, e ele mandou para a parte de Pedagogia, né, que são os anos iniciais, dando uma aula de matemática. E deu muito bem. Então, a pessoa pode aprender matemática, mas tem que se esforçar, tem que querer, tá certo? Matemática precisa, a primeira coisa, treinar o raciocínio lógico. Treine ele, porque a matemática é muito lógica, é muito questão de você olhar e desenvolver, que nem você viu hoje aqui. Ó. Você vê que não tem valores aqui, não vai ter números. Mas isso aqui é matemática. Aqui é só lógica que eu vou usar para resolver esse negócio aqui. Entendeu? É só entender o que está sendo perguntado e levanta, mas eu preciso da lógica para fazer isso. Eu preciso saber um pouquinho do português, interpretação de texto para aprender matemática. Muitas vezes, quando tem problemas para resolver. Tá certo? E as 4 dicas que eu sempre dou, vou dar de novo. Primeira coisa, matemática precisa de silêncio. Olha como eu estou em silêncio. Matemática precisa de concentração, precisa de força de vontade e precisa de raciocínio. Não pode ter preguiça de raciocinar. Se preguiça de raciocinar, você não aprende matemática. Tem de pensar. Matemática sem pensamento, sem raciocínio, ela é igual ao corpo humano, sem cabeça, sem coração, sem fígado, sem rins, sem sangue. Ela é morta. Assim como o corpo é morto, sem essas coisas, a matemática é morta. Então precisa pensar. Então, tira da mente, eu não sei, não gosto, detesto, não consigo, odeio, não consigo, sou burro, tira tudo isso. E põe, eu vou aprender, eu quero aprender, eu vou me esforçar e vou aprender. Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos. Porque cada um tem o cérebro desenvolvido para uma coisa. Mas não quer dizer que eu sou de exatas
que eu não possa aprender a língua portuguesa, que eu não possa aprender inglês, que eu não possa aprender uma outra língua, outro idioma, que eu não possa aprender ciências. Posso. Não é porque vocês não têm o cérebro para exatos, para humanas, por exemplo, que vocês não podem aprender matemática. Pode. Vocês vão ter que se esforçar um pouco mais, mas vão conseguir. Só que vocês têm que querer. Esse é um ponto importante, tá bom? Então nós vamos começar agora na aula de hoje. Eu não vou dar definição porque é a continuação da aula anterior. Tá? Eu vou começar falando sobre conjuntos, né? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos assinalar aqui no diagrama esses conjuntos que estão sendo ditos aqui, ó, tá? O primeiro podemos chamar isso aqui de complementar de A menos B. O que significa esse complementar de A? O complementar de A, ele vai ser o quê? Isso aqui é a mesma coisa que B menos A menos B. Isso é a mesma coisa. Quando eu tenho complementar, significa isso aqui. Tá certo? Então, como que eu vou marcar no mapa o que significa esse conjunto? Onde estão os elementos desse conjunto? B menos A significa o quê? O A já sumiu, ó. Já sumiu o A. Tá certo? E aí, agora, sobrou o quê? Se sumiu o A, sobrou o B. Menos B. Sumiu o A e o B. Então, como é que eu represento aquilo lá aqui? Assim, ó. Não vou pintar aqui, porque senão vai muita tinta, tá? Então eu só vou passar aqui, ó, pra vocês entenderem. Pronto. É toda essa parte externa aqui, ó. Fora do A e fora do B. Você entendeu? Tudo isso aqui. É o chamado do conjunto universo. Tá certo? Então, agora vamos para o segundo. Mais uma vez, eu tenho a mesma coisa de cima. B menos A menos o A união com B. Tá certo? Lembra que esse símbolo aqui é união. Então, B menos A, mais uma vez, é o B. Tá certo? Menos o A, então o A já sumiu, que já foi tirado de lá. Menos o A união com B, ou seja, são os elementos que estão nos dois. Menos esses, vai dar de novo o conjunto universo. Né? É a mesma coisa do de cima. Vai dar de novo o conjunto universo. Ó. Porque eu estou tirando ó. Tá certo? Eu tirei totalmente os dois, né? Aqui eu tirei o A e aqui eu tirei o B. Então, né? Então aqui B menos A é o B e menos esse daqui, o B também desapareceu, né? Porque o A já não existia mais, né? Então, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem bem o que está acontecendo, vou colocar um valor aqui, ó, só para a gente entender, tá? Ó, eu vou apagar aqui, só para a gente entender, ó. Vamos supor que o A seja 1 e 2, aqui é o conjunto A. E o conjunto B seja... Peraí. 3. Pronto. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu vou dar 2 e 3 aqui para poder dar certinho com o que está desenhado. Então eu tenho aqui B menos A. Então, ó, sobrou o quê? Sobrou 3. Aí aqui eu tenho A união com B. Né? Então, A união com B. Então eu vou ter o 1, 2 e 3. E eu tiro isso, não vai sobrar nada lá. Né?
não vai sobrar nada, tá certo? Por quê? Porque eu tirei aqui os dois, tá certo? Agora vamos para a de baixo aqui. A de baixo já é o contrário. Ó. Quem está com o risquinho em cima, complementar é o B. Então aqui é o contrário. Aqui é A menos B. Então isso aqui é união, ó. Tá certo? Vamos lá. A menos B, união com A. Então primeiro eu vou fazer aqui. A menos B, que é o B complementar. E o A menos B é o A, né? Então, ó, quando eu tiro o B, eu tirei todo o B, tá certo? Tirei tudo. União com o A. Então, ó, vamos voltar por valores aqui para a gente entender. Ó. O A, 1 e 2. O B, 2. Sempre que coloca esse risco do B aqui. Sempre fazendo o mesmo erro. Mas é. O A, 1 e 2. E o B, 2 e 3. Pronto. Aí o que acontece? Eu falei aqui A menos B. Então, ó, se eu tirei o B, eu vou tirar o 2. Ó, o A sobrou 1. Aí, ó, união, ou seja, vamos unir. Então eu tenho aqui o 1, união com o conjunto A. Quem é o A? Não, pode deixar aqui o A, vai. 1 e 2. Então, quando eu uno, que nem eu aprendi na outra aula, então quem vai ser esse conjunto? 1, 2, tá certo? Vai ser 1 e 2, por quê? Porque o A é 1 e 2, então eu estou unindo o A ao 1. Então é 1, 2. Então, quem que vai sobrar aí? Então, a gente pode dar essa resposta. Vai sobrar o universo, porque o universo aqui ele vai sempre sobrar, porque nós não estamos trabalhando com ele, né? Então, a gente pode colocar já os riscos aqui nele, ó. Tá? Só que agora, além do universo que nós estamos fazendo aqui, tá? Além do universo, vai sobrar mais alguém. Vai sobrar o 1 e 2 que daqui. E quem que é o 1 e 2? Não é o A? Então, ó. Prontinho. Olha aí. Então sobrou o A mais o universo. Nesse caso aqui. Tá bom? Agora nós vamos para este aqui. Percebe? Ó? Eu tenho complementar de A união com B. O que significa isso? O inverso de A união com B. O inverso. Entendeu? Então, é a mesma coisa que eu estou falando aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Escrever em outra cor para não confundir. Isso aqui é a mesma coisa aqui. A união com B menos A união com B. É a mesma coisa. Então, o que vai dar aqui? De novo, ó. Tá? De novo vai dar o conjunto universo. Ó. Vai dar o 1 de novo, conjunto universo. Esse U aqui, ó, então aqui, ó, esse Uzinho, não confunda ele com união, tá? Esse U significa conjunto universo. É o universo onde está esse conjunto, tá certo? Onde eles estão, ó. Então, quando são os dois, a gente fala que é o conjunto universo, tá certo? Porque os dois aqui ficaram fora. Menos A e B. O universo menos o A e B, ó. Tá certo? Então, por que isso aqui deu isso? Quer mais? Vamos colocar número também para ficar mais fácil de vocês entenderem? Vamos supor que o A seja 1 e 2. E o B seja
2 e 3. Aí tá falando A união com B. Quem que é A união com B? É tudo. Então é 1, 2 e 3 só. Porque o 2 está repetindo, não está repetir. Aí, ó, é menos A união com B. Então, menos 1, 2 e 3. Então, ó, eu corto 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Por isso que o A e o B aqui não estão traçados. É o universo fora dos dois, menos os dois. Tá certo? Então, é isso. Agora vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui, ele é um pouquinho diferente. Parece que é igual, mas não é. A, nem aqui ó, nós temos A intersecção com B menos A intersecção com B. Ó. Parece a mesma coisa de cima, né? Só que não é, porque aqui é intersecção. E o que é a intersecção? É justamente esse pedacinho aqui, ó. São os elementos que estão em A e em B. Ó, é esse pedaço aqui. Tá certo? Então, se eu fizer com os mesmos valores de cima, ó, o A é 1 e 2, e o B é 2 e 3, quem é a intersecção aqui? A intersecção com B é o 2. Então, 2 menos 2. Ó. 2 menos 2, que é 0. Certo? Só que então esse menos 2, esse 2 estaria onde? Estaria aqui dentro, ó, da intersecção. Então, a diferença posterior é eu não estou subtraindo o B inteiro e o A inteiro. Lá está o inteiro, aquela união. Aqui não, aqui eu estou subtraindo só a intersecção. Então é o A menos o 2, que está aqui dentro. Então eu posso riscar todo o A aqui por fora. E eu também posso riscar o B menos 2. Né? Então, está aqui dentro. Então eu também posso riscar todo o B aqui. Ó. E também tenho que fazer novamente o universo. E como nós não estamos tirando, aqui, ó, por que eu coloco o universo? Porque aqui onde eu estou fazendo os tracinhos, que é o universo, são valores que não estão revelados no problema. Por exemplo, aqui eu tinha 1 e 2. Então, onde estaria o 1? O 1 estaria aqui. Vamos supor, nessa parte aqui. O 2 está aqui e o 3 estaria dentro do B. Mas e os outros números? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles não existem no problema? Eles existem. E onde que eles estão? Aqui fora. Tá certo? Eu vou colocar aqui nesse que não está pintado para vocês entenderem bem. Ó. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Ó. 1, 2, 3. Tá? Então, ó, o A é 1 e 2. Então, o 1 vai estar aqui dentro e o 2 aqui. O B é 2 e 3. O 2 já está aqui. Você percebe que o B está dentro também, um pedaço dele? Então, o 2 já está aqui e o 3 está aqui. Tá certo? Perfeito? Mas e os outros números? Estão aqui fora. Então, aqui tem o 4, aqui tem o 5, aqui tem o 6, aqui tem o 7, aqui tem o 8, aqui tem o 9, e assim vai. Ou seja, quando eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando só os números que estão aqui dentro. Só que existe um universo onde eles estão inseridos. Então, que são esses outros números que estão fora. É por isso que a gente costuma pintar o universo. Mesmo porque nós vamos trabalhando. Agora, se eu colocasse aqui menos o universo, aí o universo não entraria. Entendeu? Então, aí sim, se tivesse um universo, algum deles aqui, aí daria certo. O universo não entraria. Mas como eu não estou trabalhando com o universo, eu estou só subtraindo, não ajuntando os valores internos de A e B, o universo ele vai estar sempre traçado, tá certo? Sempre ele vai estar pintado aí, tá dentro da resposta, tá bom? Eu vou apagar agora aqui os números para não atrapalhar a gente a fazer aqui, tá bom? Foi só para vocês entenderem por que o universo é sempre pintado. Tá? Espero que possa ter ficado bem claro. Agora vamos ver esse último aqui. Vamos ver se tentem pausar o vídeo agora e tentem resolver isso aqui, ver se vocês entenderam. Vou dar uns segundinhos aqui. Eu vou. Já pausaram?
Tentaram? Vamos ver se vocês acertaram? Lembrando, olha lá. B com tracinho em cima é complementar de B, que é A menos B. Intersecção com A. Tá certo? Então, quando eu faço aqui o A menos B, eu nem vou colocar os números de novo aqui para não ficar muita coisa longa, tá? O B, vamos supor que continua sendo 2 e 3. Então, se eu tirei o 2 e o 3, sobrou o 2. Se eu tirei o 2 do A, sobrou 1. Tá certo? 1. Né? 1, intersecção com A. E quem é o A? É 1 e 2. Se é intersecção, eu quero saber o valor que está nos dois. Quem está nos dois? É o 1. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O 1 está onde? Ele está aqui? Não, porque ele está no B? Não, ele não está no B. Então, ele está aqui. Como eu tinha desenhado ele antes. Eu tinha desenhado ele aqui, lembra? Então, se o 1 está aqui, o que vai acontecer? É justamente essa parte que eu vou pintar. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. E também vou pintar o universo. Tá vendo? Ó. Pronto. Está resolvido essa questão. É o A sem intersecção. O que, ó? Sem intersecção. Porque eu tirei o B, então eu tirei tudo, inclusive a intersecção. Aí sobrou um que estava fora da intersecção. Aí eu fiz a intersecção do 1 com 1 e 2. Então, intersecção é o que se repete, que é o 1. Então, o 1 estava aqui fora, por isso que eu pintei só esse pedaço. Se eu lembro que eu coloquei os valores, se eu colocar o valor aqui, ó, o A é 1, aqui é 2 e aqui tem o 3. Então, quando ele faz aqui, ó, A menos B, aí o que acontece? Sumiu 2 e sumiu 3. Sobrou 1, certo? Aí está falando intersecção com 1 e 2, que é o A. Tá? Então, que intersecção significa os dois que aparecem dos dois lados, tá certo? É como se eu tivesse aqui um novo desenho desse, tá certo? Um conjunto que tem o número 1 com a intersecção aqui, né? É como se aqui, ó, vou apagar o B para vocês entenderem, ó. A partir de agora eu tenho aqui o conjunto que tem o número 1 e aqui, né? Aí eu vou apagar o 1 daqui. Aqui vai ficar o número 2 do A agora e aqui o número 1. Ou seja, quem que é a intersecção? O 1 e o 1. Tá certo? Ó? Então, é o 1. Tá certo? Então, quem vai ficar na intersecção é o 1. É por isso que aqui a gente não pinta aqui. Pinta só onde estava o número 1, que ele estaria aqui. Tá certo? O 1 tá aqui. Né? Aqui era o B, que eu apaguei, que eu vou dar de volta. Tá certo? Então, eu tinha o 1, o 2 e o 3. Eu estou dando valores para você entender. Para ficar mais claro. Tentar ficar mais claro. Então, o 1, o 2, o 3. A menos B subiu o 2 e o 1. Ficou só 1. Ou seja, o que quer dizer o A menos B? Vamos colocar bem claro para vocês entenderem. O A menos B são os elementos de A que não estão em B. Tá certo? Neste caso aqui, quando a gente está trabalhando com o gráfico, são os elementos de A que não estão em B. Entendeu? O B já fica fora, tá? E os elementos de A estão aqui. Aí, como eu fiz a intersecção depois com o próprio conjunto A, só ficou os dois valores que eram iguais, que no caso eram 1 e 1. Tá certo? É como se eu tivesse um novo conjunto que tivesse uma intersecção onde o 1 está aqui repetido. Tá certo? Né?
Aí ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu fizesse aqui um novo conjunto, ele ficaria assim, ó. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Ficaria o A, que é 1 e 2, e dentro do 1 aqui, ó, estaria o outro conjunto, que é o 1 sozinho. Então, aonde está a intersecção? No 1, tá certo? Ele ficaria mais ou menos assim. Aqui eu poderia até melhorar aqui para vocês entenderem melhor, ó. É como se fosse um conjunto dentro do outro, né? Então, aí, aonde que está a intersecção? Está no 1. Olha lá, está na parte do 1, tá certo? E aqui onde é que estava o 1? Estava nesse pedaço aqui, porque o 2 estava aqui dentro, né? Então, aqui é como se tivesse surgido um novo conjunto aqui dentro, quando tem esse 1 aqui. E é por isso que fica essa parte aqui. Eu sei que é uma coisa que não é tão assim, fácil de entender, que às vezes é até meio confuso, mas é o que eu preciso entender, tá certo? O que que é quando eu coloquei lá ontem A união com B? É tudo essa parte aqui de dentro, é A união com B. Então, quando eu pintei, aqui não tem nenhum de A união com B. Total, né? Aí seria pintado aqui também. Esse aqui, mas pintado aqui também. Agora, quando eu tenho esses valores, eu tenho que interpretar o que está escrito aqui. Tá certo? Às vezes, se você colocar, como eu coloquei, valores, às vezes fica mais fácil de você entender. Tá certo? Às vezes, não, né? Depende. Tá? Então, eu tentei colocar valores para vocês entenderem o que significa. Tá certo? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho na aula. Faz o seguinte, aqui não dá para trocar muito valores, tá? Porque aqui não tem valores para ser trocados, tá? Mas você pode tentar trocar, aqui em vez de colocar menos, põe união com B. Então, B menos A, união com B. E tenta ver se você consegue achar. Aí você pode pesquisar na internet a resposta, tá certo? E assim você pode ir treinando isso, porque ouça vídeos de outras pessoas do YouTube para ensinar esse assunto, talvez possa ficar mais claro para você, entendeu? Porque existe alguém que está dando uma aula no YouTube para esse assunto, aí fica mais fácil de você entender. Agora, aqui eu estou dando somente alguns exemplos, né? Então fica às vezes meio que aberto. Mas é basicamente isso, ó. Quando eu tenho o B menos A, sobrou a parte do B, ó. O A desaparece, né? Eu poderia pegar aqui, ó, e cortar o A, ó. Então, ó, cortei o A. Ele já não está valendo mais. Aí, menos, quem sobrou? O B. Eu vou lá e faço o quê? Corto o B também. Quem sobrou? O universo. Tá certo? Por isso está pintado de vermelho só o universo. Aqui é a mesma coisa. B menos A significa que já foi embora o A. Aí eu tenho aqui a união com B. É tudo. Menos o que sobrou foi tudo também. Acabou com tudo. Tá certo? Aqui embaixo eu tenho eu tenho aqui o A menos B, aí é o contrário. Tá certo? O A menos, então, é o contrário, né? A menos B. Aí então acontece, eu corto o B, ó, cortei o B, sobrou o A. Aí eu coloco união com A. Então quando eu cortei o A menos B, significa que essa parte aqui também foi cortada. Só que aí eu vou unir com o A. Quando eu unir o A novamente, ó, o A é inteiro. Essa parte aqui, ó, ela voltou a, a valer. Então por isso que ficou toda essa parte aí. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Aqui acho que é o mais fácil de entender, ó. A união com B menos A união com B. É zero, né? Para quem entende isso, é zero, né? Ainda posso pôr parênteses aqui, ó, vai ficar bem claro que tem que fazer primeiro a união, depois a subtração, ó. Tá? Então ficou A união com B menos A união com B. Zero. Tá certo? É lógica. É zero. 1 menos 1 não é zero. 2 menos 2 não é zero. 3 menos 3 não é zero. Então, A união com B menos A união com B também é zero. Então, sobrou só o universo. Aqui é A intersecção com B menos A intersecção com B. Então,
é menos a intersecção, tá certo? É só eu esquecer a intersecção aqui, tá certo? Não preciso nem fazer conta. Eu venho aqui, esqueço a intersecção e pinto o resto. Quando eu tenho aqui, eu risco em cima, eu lembro do risco como se fosse um menos aí, ó. E a união com B, eu faço o quê? Eu pinto tudo fora da união com B. O que é a união com B? É tudo. Então eu pinto tudo fora, menos os dois círculos. Quando eu tenho a intersecção com B, eu vou pintar tudo, inclusive os círculos, menos a intersecção, que é aqui, que não está pintado. Tá certo? E quando eu tenho aqui embaixo, eu tenho A menos B, sumiu o B, e aí eu faço intersecção com A. Qual é o valor que está no A menos B e no A? É o 1, né? Que é o valor que era só de A. Então é uma questão de pensar. Quem que é no A menos que quando faz o A menos B, sobra quem? Os valores de A que não estão em B. Você entendeu? Os valores de A que não estão em B. Então o B está fora. Eu estou trabalhando com essa parte. Então o B está fora da nossa resposta. E aí eu vou fazer agora, dos elementos que estão em A, intersecção com A. Então, sobrou um elemento que não estava em B, não estava na intersecção e estava no A. E por isso que eu pintei essa parte aqui e não pintei a intersecção. Tá certo? Então, é uma questão de lógica isso aqui. É pensar, refletir. Não é um bicho de sete cabeças. Tá certo? Né? E como eu falei, eu posso ter um círculo dentro do outro, conjunto dentro do outro, né? Geralmente, quando você tem esses símbolos aqui, ó, você encara, ó, como se o conjunto tivesse dentro do outro, tá? Não estaria exatamente o que está pintado aqui, tá bom? Mas a resposta básica é desse jeito que está aqui na lousa. Então, eu espero que vocês possam ter entendido, tá bom? Muito obrigado, que vocês possam estar cada vez aprendendo mais aqui comigo. Qualquer dúvida, deixe no comentário, eu posso tentar tirar suas dúvidas, tá certo? E procure treinar. Pega exercícios aí no YouTube, no Google, tem um monte de exercícios. Vai lá e começa a treinar os exercícios. Em conjunto, vocês vão entender um pouquinho mais de conjuntos, tá certo? Não é tão fácil o conjunto assim, porque você vai trabalhar com as letras, não tem números, é só lógica aqui. Ó. Então você vai trabalhar com lógica, né? Eu coloquei números para tentar fazer vocês enxergarem. Tá? Até para mim, quando eu comecei a mexer com conjunto, também punha números para entender melhor o que está acontecendo. Mas não há necessidade, você só precisa entender o que está acontecendo e passar para o desenho, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.